Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre meritocracia. Essa palavra que vem do latim dá a ideia de poder pelo mérito, do esforço pela recompensa. Alguns defendem que a meritocracia depende única e exclusivamente do próprio esforço, de que o indivíduo cresça a partir de seus méritos e de suas conquistas. Agora, será que esse conceito vale para todo mundo? E dá para pensar em meritocracia e não pensar no contexto em que o indivíduo nasceu e que foi criado? E onde se encaixa o fator sorte na meritocracia? Afinal, o que é a meritocracia? Para participar do programa de hoje, aqui comigo está a professora Marli Pitarello, que é doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo e professora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC de São Paulo. E eu também converso com o professor Guilherme Brockington, que é PhD em Neurociências e Educação pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Olá, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Antes da gente começar aqui o nosso debate, a gente tem muita coisa para falar. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, que a nossa produção foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a meritocracia. Acompanhe. Tem um desequilíbrio social muito forte, muito grande. A desigualdade ainda é muito acentuada, especialmente nas regiões mais distantes das capitais, né, do capital do federal, capital do Brasil, centros como Rio, São Paulo, etc. Já tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil, isso inclui o meu trabalho, que é viajar e conhecer comunidades distantes das capitais. E a gente percebe facilmente que nem todos alcançam esgoto, água tratada, acesso à educação com qualidade, à saúde com qualidade, à habitação com qualidade, né? Então, o desequilíbrio, né, de renda no Brasil, a distribuição de renda no Brasil, ainda causa muita pobreza, muita miséria, muita exclusão. A gente precisa trabalhar cada vez mais as políticas públicas para que mais pessoas possam ser incluídas nessa divisão dos tributos, dos impostos e possam ter uma qualidade de vida mais digna e mais humanizada. Quando se fala em oportunidades iguais, a gente vive num país que o princípio da equidade ele não é respeitado, né? E a nossa Constituição ela é baseada no princípio da equidade. E enquanto ele não for respeitado, não tem como falar em oportunidades iguais, né? Dependendo da empresa, dependendo da sua cor da sua pele e dependendo de quem estiver comandando, capaz de você ficar um bom tempinho e já te mandar embora. As oportunidades são diferentes, infelizmente. Não deveria, né? Pela Carta Magna somos todos iguais, temos todos o mesmo direito, mas na realidade não é isso que acontece. Assim, nem todo mundo tem acesso ao trabalho, nem todo mundo tem acesso ao trabalho digno, né? Nem todo mundo tem acesso a todos os, digamos assim, benefícios e vantagens que o trabalho digno traz. Pois é, a gente viu aí as opiniões diversas da meritocracia em diversos aspectos, né? Primeiro, eu queria que vocês falassem o que é a meritocracia, como é que ela foi criada e depois a gente comenta esses depoimentos. Posso começar? Pode começar, professora, por favor. A meritocracia é uma forma de lidar com as desigualdades sociais. Ela é o oposto do reconhecimento do sujeito como um sujeito de direitos. Ela coloca nos indivíduos, por detrás dessa ideia, está que as pessoas são culpadas pela sua pobreza. Então, além de ela dar a ideia de que ela dá acesso a determinados recursos, ela discrimina, né? Ela acaba criando um estigma desse indivíduo e tem uma coisa muito perversa que ocorre quando você pensa no acesso aos bens de uma sociedade através da meritocracia, né? Por exemplo, se você pensar que você vai analisar o mérito de cada um, né? Numa sociedade onde tem tão desigual, que tem tantas pessoas necessitadas dos recursos, né, disponibilizados pelas políticas públicas, é uma forma de afunilamento. E tem uma outra questão, que ela é uma forma de dominação. Porque quando você dá alguma coisa, se você não reconhece o sujeito como um sujeito de direitos, você vai tratar isso como um favor e você espera dele que ele reconheça e te agradeça, né? E aí você acaba criando, eu não sei se fica claro, uma ideia de lealdade. Depois é muito fácil você pedir o voto político, né? O voto no determinado candidato, você pedir determinados favores você entender a população como um sujeito de direitos
É você reconhecer que todos nós somos filhos do Brasil, ou somos filhos desse planeta. E nós temos direitos, não é? Que precisam ser respeitados. Esse rapaz que falou, ele falou muito das desigualdades. Eu vou dar uma ideia da desigualdade que a gente tem no mundo hoje, né? 26 indivíduos, 26 homens, ele tem a mesma riqueza que 3 bilhões e 600 mil outros habitantes do planeta, né? Isso é dado da Oxfam. A Oxfam, ela solta um relatório toda a época, né, que acontece o encontro em Davos, na Suíça. E esse ano ela mostrou que de 2017 a hoje, a cada 2 dias se forma um bilionário, né? Aqui no Brasil, se a gente traz para o Brasil, 6 homens, 6 indivíduos, eles têm a mesma riqueza que 100 milhões de habitantes, que é metade da população brasileira, né? E você pode encontrar lá no site da Oxfam, que diz o seguinte, que se cada um desses homens gastasse R$ 1 milhão por dia, eles levavam 36 anos para gastar a fortuna que eles têm. Então, a disparidade é muito grande, né? Então, no momento em que a gente deveria ter um avanço das políticas sociais com mais dinheiro, o ano retrasado, né, teve um congelamento das políticas sociais por 25 anos, né? Então, é um retrocesso, né? Depois, se a gente quiser, pode falar. A meritocracia é um jeito de lidar com a desigualdade social que nasce lá no século XIII, né, na Inglaterra, né, quando os agricultores, né, eles são expulsos da terra e começam a perambular de um lado para o outro, e aí eles precisam de algum recurso para poder sobreviver, porque eles não têm muito como ganhar, não é? E aí surge o fiscalizador dos pobres. Então, ele vai de casa em casa, a pessoa fala que precisa. Depois, em 1601, tem a Lei dos Pobres na Inglaterra, né? E ele vai fiscalizar para ver se aquilo que a pessoa está falando é verdade, se ela precisa mesmo, né? Aí é que nasce a meritocracia. Então, as políticas sociais no mundo capitalista, elas nunca abandonaram a meritocracia, né? Mas, porque tem várias formas convivendo, mas quando surge a política social, a política pública, né, onde mais dinheiro é colocado, o reconhecimento da cidadania, né, muito mais gente é beneficiada e a riqueza social passa a ser melhor distribuída, né? Professor, e para você, qual que é a definição de meritocracia? E também a gente podia já comentar os depoimentos aqui que a gente viu isso. Então, de maneira geral, a meritocracia é um modelo de pensar a sociedade que exclusivamente premia o esforço do indivíduo, né? Então, a partir de qualidades pessoais, quanto mais você se esforça, mais você ascende, você ganha coisas sociais e econômicas. Então, o fulano que é rico, ele é rico porque ele trabalhou para ter aquilo ali, e o cara que é pobre, ele não se esforçou o suficiente para sair da situação de pobreza, né? Essa é a ideia da meritocracia comum entre as pessoas, né? É bastante curioso porque o vídeo que você mostrou é feito no metrô, né? Então as pessoas que estão ali, elas sabem na carne que as condições não são iguais, né? Se você faz a pergunta que vocês fizeram ali em outro local, sei lá, em um local onde frequenta a classe média alta, você vê uma fala diferente daquela ali. E tem né? vários tipos de profissões, um é sociólogo, outro atendente de caixa. E aí o que você percebe é que, de maneira geral, hoje a fala da meritocracia vem como um discurso muito sedutor, né? Que é assim, você se esforça, você vai chegar lá, né? Por que é sedutor? Porque, de maneira geral, todos nós nos esforçamos muito, né? Então, para você, é interessante você achar que, então tá bom, eu estou fazendo aqui o meu, então eu vou me esforçar e vou conseguir, né? E aí você olha para o lado e tem alguém que não tem, o que essa história na sua cabeça faz é você olhar para ele e falar, ele está assim porque é culpa dele, porque ele não faz, ele não se esforça o suficiente, né? Então, a meritocracia, ela tem esse canto da sereia, que isso acaba legitimando a desigualdade, né? Quando você olha para os dados científicos mesmo, a gente percebe que isso é uma falácia, assim, isso é uma balela, não existe isso, né? As condições que determinam se você vai ter sucesso ou fracasso passam muito além do seu esforço, né? Se você
se você para um pouquinho para pensar, e você olha para o lado, você vê que tem gente que se esforça infinitamente mais que você e não consegue nada. E também, por outro lado, tem gente que não se esforça nada e consegue tudo. Então, a ideia da meritocracia, ela vende isso como um problema do sujeito, né? Então, hoje, coincidentemente, eu esperando o carro para vir para cá, 10 horas da manhã, me passa um senhor, que deve ter uns 50, 60 anos, puxando um carro de papel, esses carros de colírio de reciclagem. O carro tinha quase 3 metros de altura, ele correndo e tal. Então, não tem como você olhar para um cara daquele ali que beira o miserável e dizer que ele não está se esforçando, né? Ele está se esforçando muito mais do que qualquer um de nós aqui agora, né? E a meritocracia então fala, não, mas ele está ali porque ele não se esforçou o suficiente, né? E nós aqui todos somos super esforçados, eu sou doutor porque eu estudei demais. Isso é verdade, eu me esforcei muito, né? Mas eu cheguei até aqui, não foi por meu esforço só, né? Tem uma série de laços invisíveis que somem, a gente não percebe, né? O discurso da meritocracia, ele naturaliza essas coisas, então você acha que é normal, né? Você acha, não, isso é assim mesmo, menino que... E quando você vai para os dados da ciência, seja as ciências sociais ou seja as ciências naturais, a gente vê que isso não é verdade, né? Tem uma pesquisa que eu gosto muito por eu trabalhar com neurociência, né? Foi uma pesquisa publicada em 2015, numa das revistas mais importantes científicas do mundo, então você não tem nenhum viés político ou ideológico, né? Porque toda vez que você vai falar contra a meritocracia, a primeira coisa que as pessoas gritam é que você está fazendo uma defesa à esquerda. É completamente fora da racionalidade, né? Então, esse é uma revista científica que não tem nenhum viés político, né? E aí, o que os caras mostram em um paper de 2015, né? Eles estudam o cérebro de mais de 1.000 crianças nos Estados Unidos, né? E você vê que existe uma correlação entre a superfície do cérebro e o salário da família, né? A família que ganha menos dinheiro, a criança nasce com a superfície cerebral menor, né? O que isso então significa? Isso joga fora a ideia da meritocracia completamente, porque esse menino vai ter que se esforçar infinitamente mais do que o outro, simplesmente porque ele nasceu numa família mais rica. Aproveitando, então, o gancho, né, você falou dessa pesquisa, a gente tem a opinião do presidente Opa. Jair Bolsonaro. Durante uma transmissão nas redes sociais, ele Claro. falou sobre meritocracia. Vamos acompanhar aqui. É isso que nós temos que incutir na cabeça da garotada, é a verdade, é o amor à pátria, tá? É dizer que ele só vai ser feliz lá na frente, na parte econômica, se ralar, se estudar agora, não fique esperando do Estado, leve-se em conta a meritocracia. Olha um dado aqui inacreditável. Nós tivemos aí com o nosso Prestando ministro... só no horário aí do jantar aí, né? Tá ok. Tá quase na hora aí do senhor aí. No ministro da Cidadania nosso, o que acontece? Ele fez um levantamento de 3.000 famílias que recebem Bolsa Família. Tá? 3.000 famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, tá? O desenvolvimento deles equivalia a 1/3 da média mundial. É o ministro Osmar Terra. Tá? Então, olha só, 1/3 da média mundial. Realmente fica até difícil, até com boas escolas, você fazer com que essa garotada, que começa errado lá atrás, tenha capacidade de fazer uma boa escola, uma boa universidade e ser um bom profissional lá na frente. Só para vocês entenderem esse depoimento, essa transmissão nas redes sociais, ele fez durante uma viagem aos Estados Unidos no dia 18 de março. Então, eu queria agora que vocês comentassem Ele é a favor da meritocracia, claro. né? Primeiro, seria interessante ele aprender primeiro a falar a meritocracia, né? Porque nem falar ela é certo, imagina o conceito, né? Mas é preciso ter muito cuidado, ficar muito atento. E para mim é especial falar isso, e é preciso reforçar isso, é o seguinte: o que as pesquisas mostram com a neurociência, de olhar o cérebro do sujeito, vai no caminho do que ele disse ali. A criança que tem um problema social, ela nasce com um prejuízo já de cara ali, né? Agora, isso não pode ser usado nem para dizer que o pobre, então, é incompetente, o pobre é incapaz, né? Como certamente tende a fala do Bolsonaro, né? Se você pegar, por exemplo, o presidente do Banco do Brasil,
ele publicou um artigo em 2017 dizendo que o problema da escola brasileira é a criança pobre. Então ele defende o controle de natalidade para nascer menos criança pobre, que é como o Bolsonaro falou agora. Assim. Então o moleque já de 0 a 3 tem 1/3 a menos do desenvolvimento cognitivo, então o menino já está errado na hora que nasce. Né? O que é isso aí? Além de uma estupidez, de uma crueldade absurda, porque o problema não é a criança pobre, o problema é que a pobreza faz com a criança. É simples assim. Né? Então, a meritocracia esconde isso, ela passa para o sujeito, então, a responsabilidade dele se virar de um estado que ele já nasce com problema, mas não é por causa dele. É porque é um estado que deixa a mãe sem comida, que deixa a mãe sem condições de higiene. Ou seja, se você tira o Bolsa Família, que tanta gente critica no Brasil, essa criança nasce com ainda mais déficit. Ou seja, mesmo dando o Bolsa Família, que é uma miséria, né, custa menos do que o jantar de qualquer um desses políticos, né, você vê que a criança já nasce debilitada. Né? Então, é preciso ficar atento, porque esses dados podem ser usados de maneira ruim para dizer ainda mais, tá vendo? O cérebro da criança já é ruim, então não gasta tempo com isso não, porque é o que ele acabou de dizer, não gasta tempo não, porque nem escola boa vai ter. E não é isso que a ciência diz, né? Professora, Eu queria juntar duas coisas, o que o Guilherme fala, né, o que o Bolsonaro coloca, e propor um ângulo que eu acho que precisa ficar esclarecido. O Guilherme dizia, não é, dessa ideia de que os indivíduos têm que se esforçar para ter as coisas, não é? E eu dizia que quando você vai dar uma ajuda, você tem que provar que você é pobre. Mas se você juntar as duas coisas, o que acontece? Se você acredita que os indivíduos vão superar sozinhos, você vai dar o mínimo, que é toda a visão, como ele tem que ter esforço, você tem que dar o mínimo, porque ele tem que se esforçar. Se você dá muito, ele vai se acomodar, que é essa ideia perversa que tem, que o Bolsa Família faz as pessoas terem mais filhos, porque elas querem aquela miséria, porque se você trata muito bem, elas vão se acomodar. E eu acho que jamais você vai ter mais sociedade mais humana se você não investir e tratar de um jeito respeitoso as pessoas que vocês têm. Vamos pegar um exemplo assim. Como é que você pode querer que uma pessoa que está presa, ela possa ter novas atitudes se você acha que ela tem que comer muito mal, que ela tem que ser maltratada, que ela tem que comer comida podre, né? Porque o ser humano só pode mudar, né? O homem só pode mudar se ele tiver referências e for lhe dada novas coisas. Eu queria levantar um ponto aqui, que eu acho que cruza isso, que é assim, hoje tem um desmonte das políticas sociais do Brasil. Hoje, desde a Constituição de 88, você tem a política da Seguridade Social, que faz parte de 3 políticas, a da saúde, a da Previdência Social e a da Assistência Social. A da saúde é a política mais universalizada. Todo mundo, universalizada quer dizer, qualquer pessoa que precisa vai lá, que pode ter acesso. A política da Previdência é de base contributiva. Todo mundo que contribuiu tem direito à Previdência. E a assistência social que inaugurou, ela deixou de ser um favor para ser uma política pública. Então, ela passa a ser um direito, é uma política que você tem acesso porque você não tem que pagar por ela. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam com 60 anos e elas não contribuíram, elas estão tendo direito a ter um salário mínimo. Tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. As pessoas que nascem com alguma deficiência ou têm dificuldade, por exemplo, uma pessoa que tem um problema renal crônico, não é? Que precisa fazer hemodiálise, ela tem direito a ter uma renda todo mês, né? Agora, está se desmontando isso. Primeiro, o SUS é uma proposta linda, mas se você não puder dinheiro ali, não tem médico que vai fazer aquilo funcionar, porque tem que pôr dinheiro, tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter onde fazer o exame, né? Hoje tem um desmonte, né, da Previdência Social e a proposta é que um BPC pague R$ 400 para uma família, é a proposta que foi encaminhada agora para o Congresso. Se, por exemplo, eu morro, a minha filha ou meus parentes vão receber 60% do que eu ganho.
Então, eu acho que é uma forma tão perversa, se você comparar com essa fartura que eu falei para vocês, né? Que tem o lado dos ricos e essa desigualdade tão grande, não é com favor, não é... a gente tem o direito de pegar aquela parte que vai para o imposto para transformar em política pública. Então, não é favor, é direito, né? E acho que é um retrocesso na medida que você trata a necessidade das pessoas como um benefício, como uma doação. Mas tem que ser pouca, porque se for muito, você vai se acomodar e você não vai desenvolver essa capacidade tão maravilhosa, que é liberal, né? Que é o fundamento do liberalismo, que cada um tem que sair da sua situação pelo próprio esforço. E aí, quando você faz isso, só mais uma coisa, você não põe em xeque a sociedade, a política, que sociedade que você vive, não é? Você põe só o indivíduo, como se fosse um problema dele, que o Guilherme falou tão bem. Professora, eu preciso fazer o primeiro intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre meritocracia. A gente faz uma rápida pausa e, na volta, continuamos com o Aparecida Debate. O assunto de hoje é meritocracia. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre meritocracia. Aqui comigo está a professora Marli Pitarello, que é doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo e professora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC de São Paulo. E eu também converso com o professor Guilherme Brockington, que é PhD em Neurociência e Educação pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Então, voltando aqui para o nosso debate, eu queria saber se a gente consegue pensar em meritocracia e não pensar em associar o contexto em que o indivíduo nasceu e o contexto em que ele foi criado. Claro. Então, o grande truque da meritocracia é esconder o contexto, né? Quando eu coloco o foco no indivíduo, eu encubro as condições que fez com que eles chegassem ali, né? Então, quando você olha de maneira geral, as pessoas sempre fazem a discussão do dinheiro, né? Do capital financeiro. Então, a família que tem mais dinheiro, a família que tem menos dinheiro. Tal. Isso encobre uma série de laços invisíveis que você tem na construção do sujeito que impactam o quanto ele vai ter sucesso ou não. Então, por exemplo, é muito comum uma criança que é criada na classe média ou classe média alta, ela veja o pai lendo, por exemplo, ela vê o pai tendo disciplina para fazer alguma coisa, e isso vai criando na criança um laço afetivo com um tipo de conhecimento que na sociologia se chama de capital cultural, né, que é o quanto você consegue lidar com conhecimento, com cultura, com arte, que no final é o que é mais valorizado na sociedade. Se você pega uma criança que nasce num lugar pobre, filho de um pedreiro, por exemplo, o vínculo afetivo dele vai ser com um carrinho de mão. Ele vai ver o pai fazendo, ele está fazendo aquilo ali. O que isso significa? Significa que ele está criando um vínculo, ele está vendo o mundo com um trabalho manual, puro e simples, que é o mais desqualificado no país, né? E o outro está vendo que a possibilidade dele viajar, dele ser professor, dele conhecer o mundo. Esses laços são do contexto e formam determinantemente o que o cara vai fazer lá na frente, né? Então, se você imagina que isso não é muito real, né, é só você parar para fazer um pensamento simples, assim, rápido. Se a questão fosse o esforço pessoal, certamente você que foi trabalhar hoje, a padaria já estava aberta. Então, 5 horas da manhã, tem alguém da periferia lá, já acordado, fazendo o seu café, né? Ou seja, se esforça infinitamente mais que você e vai ter infinitamente menos, né? E isso por quê? Não só pela condição socioeconômica, mas principalmente por esses laços invisíveis de amizade, o pai que tem contato com um tipo de refinamento, de pensamento que o outro não tem, né? Essas coisas é que determinam o cara. Por isso que a meritocracia é uma falácia, porque ela esconde todos esses vínculos invisíveis, mas eles são muito importantes para onde você vai chegar, se é no sucesso ou se é no fracasso. E, professora, onde que entra o fator sorte, destino na meritocracia? Vamos ver. Vamos imaginar que nesse momento está nascendo, eu conheço a realidade de São Paulo, mas, por exemplo, uma menina, nesse momento está nascendo uma menina numa favela de São Paulo e outra menina num bairro do Morumbi, que é um protótipo assim, de um dos lugares mais ricos. Que o Brasil inteiro conhece, né? Então, será que sem essas pessoas fazerem nada, será que dá para imaginar que elas vão ter o mesmo destino?
Essa menina da periferia que nasceu na favela, filha de trabalhador, o pai desempregado, será que ela vai ter o mesmo destino do que a outra que nasceu na favela? Ela nasceu que não, né? Por que aquela menina nasceu na favela, outra gente não sabe. Mas a gente sabe que qualquer um de nós eu poderia ser uma pessoa que vive na rua, por que eu não sou, né? Eu poderia nascer na família da rainha da Inglaterra, eu não nasci. Isso é destino? O que é o destino, não é? O destino é determinadas circunstâncias que a gente nasce, né? E que a gente naturaliza e fala que é assim, sempre. Se a gente acha natural, você vai falar, os dois vão na escola, só que um vai na escola do rico, outro do pobre. Tudo na nossa sociedade mostra e alimenta que é uma sociedade desigual. E isso não é da natureza, isso foi criado pelos homens, né? A fortuna que um angariou, a outra. Isso é construção social, né? Não é uma coisa natural que acontece. E, ao mesmo tempo, você vai falar assim, e a sorte, né? Eu vou dizer para vocês, todo o acesso na nossa sociedade, você não tem acesso direto a qualquer benefício que você quiser. Qualquer benefício na sociedade capitalista, em qualquer país capitalista, é assim. Se você quiser ter acesso, você tem que provar que você tem que satisfazer determinados critérios, não é? Então, porque não tem para todo mundo, tem critério porque não tem para... Se tivesse para todo mundo, não precisava fazer seleção. Então, tem a seleção. Em São Paulo, muitos governos, eles faziam os projetos habitacionais e sabe como que eles distribuíam as casas? Eles reuniam num estádio de futebol, acho que o Alckmin chegou a fazer isso, ou o governo anterior, e eles sorteavam. Aí você fala assim, por que você conseguiu a casa? Porque eu tive sorte. Mas não é porque ela teve sorte, é porque tinha pouco. E daí, o que você não conseguiu? Porque você não teve sorte. Não é porque não tem para todo mundo, é porque a sociedade é desigual. Os recursos são distribuídos desigualmente, não é? Então, por exemplo, para você ter acesso a uma cesta básica, você tem que mostrar que você é pobre. Para você ter acesso a um programa habitacional, você tem que provar que você é pobre, mas que você pode pagar aquela prestação ao mesmo tempo. Então, isso tudo não é sorte, sabe? É uma forma de disfarçar quando você não coloca as coisas nos contextos, não é? Que sociedade é essa desigual? Aquela desigualdade que a gente falava no começo do programa, ela está expressa na vida de cada um de nós, nessa vida cotidiana que a gente tem. Uma vida numa favela não é a mesma coisa numa favela. Isso é sorte. Isso é determinadas coisas que estão costuradas socialmente, como dizendo, é assim e sempre será, mas não precisa ser assim e sempre será, porque você pode tirar dinheiro e ter uma coisa mais empobrecida que nem a meritocracia, que tira o direito, que é uma coisa perversa com a humanidade e com os brasileiros. Isso é um retrocesso, né? E aí você pode quebrar um pouco com essa desigualdade e você melhorar a sorte das pessoas, porque você coloca mais recursos. A sorte, quer dizer, o Estado não pode garantir que você seja feliz, né? Mas sem você ter os elementos básicos, acesso à saúde, habitação, alimento, é muito difícil você poder se sentir feliz, satisfeito, ou que você nasceu com alguma sorte, não é? Então, eu acho que a sociedade, né, através do Estado, tem que garantir que todo mundo tenha condições de viver, né, para que essa sorte social ela possa vigorar para todo mundo e não só para alguns, né? Porque se você não põe o contexto que as coisas ocorrem, você só faz com que tudo que está colocado hoje tenha continuidade, sem questionamento. Você reproduz eternamente a desigualdade, né? Não sei se ficar claro o que eu quis dizer, sim, mas eu acho que é isso. Então, você acha que a meritocracia, o conceito de meritocracia alimenta ainda mais essa desigualdade? Não, eu tenho discrimina, certeza. Né? Eu tenho certeza, e não só eu, assim, não é questão de opinião, né? O meu papel aqui é como cientista, então eu trago a fala de uma série de estudiosos, desde a psicologia até a sociologia, passando pela neurociência, que tem indícios bastante robustos, que é esse discurso da meritocracia que perpetua a desigualdade, porque é exatamente isso, é a fala do Bolsonaro, assim, o aluno, dependendo de se a escola pode ser ótima, mas a criança já não tem condição e tal.
Ou seja, a culpa é da criança, né? A culpa não é a situação de pobreza que faz um cara estar miserável, a culpa é da criança que nasce assim, né? Quando você vê o que eu tinha dito mais cedo dos vínculos invisíveis e essa relação com a sorte, isso é super curioso, né? O Nelson Rodrigues falava que sem sorte você não chupa nem o chicabom, né? Eu não tenho dúvida que elementos fora do nosso controle atuam na vida o tempo todo, né? Isso aí é inegável para qualquer um, né? O que tem que ficar atento é que o discurso da meritocracia ele passa a chamar de sorte ou passa a chamar de sucesso coisas materiais que só estão encobertas, né? Então, por exemplo, você pode imaginar que uma criança pequena, né, de 0 a 3 anos ou de 0 a 5 anos e tal, que a criança vai para a escola e ela não presta atenção. A criança não presta, você vê muito isso, né? Eu trabalho com educação, todo mundo, nossa, a criança não presta atenção, a criança só grita. E aí, o que a meritocracia faz? Ela te faz achar que isso é da criança, ela nasceu assim. E ela não, o que é escondido é o seguinte, é um problema de classe. A classe média, a criança desde muito cedo aprende pelo exemplo ou pela ação direta a se autocontrolar, a saber a hora que grita, a hora que não grita, o que é de bom tom fazer, o que é... Agora, a criança pobre, que está numa situação muito mais estressora, com muito menos recursos, ela tem muito menos condição de se autorregular mesmo. Mas não porque ela é pior, ou não porque ela é menos do que a outra. É porque as condições materiais que ela tem ali não deixam que ela desenvolva isso. Assim. A autorregulação é uma coisa que todos nós fazemos o tempo inteiro. Assim. Eu estou fazendo absurdamente agora. Assim. Eu sei que tem coisas que eu não posso dizer, que tem coisas que eu digo. Eu, na vida prática, eu falo muito palavrão. Eu estou num momento agora que eu não posso falar. Né? E por que eu não falo? Porque eu consigo me autorregular. Agora, isso veio de onde? Isso veio da criação que eu tive. Né? Se eu não tivesse a criação que eu tive, eu seria outra pessoa. Né? E aí você pode achar que é sorte nesse sentido. Não, não é sorte. Né? Agora, a sorte é interessante de pensar no sentido que a professora falou. Assim. Imagina um cara que nasce agora no Oriente Médio. Ele não tem a menor condição de fazer nada. Ele nasceu lá. E ele já virou terrorista, para a visão de todo mundo. Uhum. Então, se ele for pedir um emprego depois, seja lá por que razão, ele já está vinculado a uma ideia que foi construída de quem nasce lá. Né? Então, é essa lógica que a meritocracia mantém. Ela te faz um discurso muito bonito, porque, eu repito, todos nós nos esforçamos muito. Então, faz bem para a gente imaginar que eu vou conseguir o que eu quero porque eu me esforço muito. Né? Isso faz bem, e vende-se isso, o banco vende isso na TV, você pode ser o que você quiser. Não é verdade, cara, não é verdade. Tem uma série de outros fatores tem até que não te deixam. Até só para complementar o que você está falando, tem um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com dados de 30 países que mostram que os brasileiros mais pobres precisam trabalhar duro por 9 gerações para atingir a renda média. A gente só perde para a Colômbia. A Colômbia são... Não, África do Sul só perde para a Colômbia, que são 11 gerações. Então você faz a conta, 9 gerações, dão quase 150 anos. Ou seja, o cara que nasceu numa família, ele não tem a menor condição de escolher onde ele nasce. Ele nasceu, ele vai demorar 9 gerações para ele mudar de vida. E aí você vende para o cara e fala, não. Tem recentemente, agora, a internet ficou lotada disso, de uma analista financeira de uma grande empresa financeira aí, fez um vídeo dizendo que ela tinha... viralizou, né? Viralizou, todo mundo viu, eu tenho 22 anos e tenho mais de R$1 milhão de reais, eu consegui tudo sozinha, usando R$1.400, né? Isso é quase um tapa na cara de todo mundo, né? Que assim, tipo, cara, você não conseguiu porque você não se esforça, porque eu sozinho consegui ter 22 anos, né? Eu tenho 40 e só tenho 1 milhão de problemas. Só que não foi bem assim, né? Só que quando você vai olhar a história, não é isso, é de um pai rico, é dinheiro de empresa de família, o pai aportou 500 e tantos mil reais. Aí entra o contexto, né? Ou seja, é tudo menos o esforço, entendeu? Não quer dizer que ela não se esforce, claro que ela se esforça, né? Mas o cara que estava puxando o carrinho hoje se esforça 10 vezes mais que ela. Pô. E aí não pode... O que a gente tem que romper é essa ideia de que tudo que eu quero eu posso. Isso não é verdade, isso é mentiroso, isso é cruel, isso coloca o outro na posição de que ele é inferior porque ele não está fazendo o suficiente. Né? E, no entanto, o que determina é impossível dele fazer qualquer coisa. Um cara que está numa favela agora, por mais que ele se esforce absurdamente, a chance dele ter algum sucesso é muito pequena comparada a alguém que está numa família rica. Não é impossível, né? Mas impossível não é, mas pense bem, né?
Eu lembro há uns anos atrás, a revista Veja colocou na capa, fez uma matéria muito bonita sobre o Joaquim Barbosa, que era o ministro do STF, né? Uma reportagem muito linda, o cara tem uma história de vida linda, né? E é aquilo, assim, ele negro, nasceu de uma mãe lavadeira, de um pai pedreiro, né? E a mensagem tá vendo, não é impossível. Cara, eu sou físico de formação. Quando você olha para a estatística, a diferença entre probabilidade e impossibilidade é muito pequena, né? Porque tem uma imensidão de negros que nunca vão chegar ali, né? Então não foi, ele certamente se esforçou, mas não foi pelo esforço próprio. Teve uma série de outros vínculos invisíveis que fizeram ele chegar ali. Então você vender que qualquer um pode é mentiroso e é canalha. A gente podia discutir um pouquinho isso que ele pôs em discussão agora. Imagina, né? Eu nasço uma negra. O fato de nascer negra já tem alguma coisa que é esperado de mim, ou mulher negra. Quem é que construiu a riqueza para extrair o ouro, para construir toda a riqueza? Foram os donos da terra, né? Quer dizer, foram os escravos. E olha que coisa mais perversa. Um dia abriram-se as porteiras das fazendas e falou, vocês estão livres. E eles foram se virar como eles puderam. E aí, tem alguns que falam que o negro não chega na universidade porque ele não é inteligente. Mas vamos ver, porque não tem acesso. Quando você tem uma política afirmativa tão pequena ainda, que você você dá uma cota para os negros poderem entrar na universidade, e na minha universidade tem muito negro e índio que está estudando lá, e são pessoas maravilhosas, estudiosas, e ProUni também, que eles tiveram acesso porque foi dado uma alavanca, a sociedade está permitindo que eles façam, eles respondem. Agora, por conta própria, quantos anos eles vão demorar para chegar lá? Eles não chegaram, ainda é muito pouco, não é? E agora se você perguntou, né? E vocês são favoráveis à meritocracia? Dá para defender a meritocracia? Não dá para defender. Não dá para defender porque ela dá ideia, como o Guilherme falou, que é uma coisa bonita, de solidariedade, por exemplo. Vamos juntar todo mundo dessa empresa, vamos fazer uma vaquinha para ajudar um dia as pessoas? Tudo bem, faz bem, mas e esses milhões que eu falei, 100 milhões de brasileiros que vivem desse jeito, é com essas esmolinhas que a gente vai resolver isso? Não é, tem que pensar em política grande, porque a política, a meritocracia, ela é a sociedade com a ideia de caridade, de pensar no outro, né? Mas o Estado tem que cuidar disso, né? E ele está delegando essa função hoje para as pessoas fazer isso. E tem uma questão que merece ser colocada, que você pediu para não tocar nisso, mas todas as vezes que o Estado não aqui é um funciona... espaço que pode falar, não é... Todas as vezes que o Estado não funciona, o que a pessoa faz? Eu fico desempregada, eu vou lá na minha família para me ajudar, né? E a família... já uma família de gente pobre, né, trabalhadora, que tem desempregado, aqueles que dependem do trabalho para viver, se ficam desempregados, elas continuam precisando de coisas. A quem que elas vão recorrer? Ou vão pedir para a caridade, ou elas têm política pública que atende a elas, não é? Então, quando você não tem a quem recorrer, você recorre à família, mas quem é a família é a mulher. As mulheres estão super pobres, estão super carregadas, adoecendo, porque elas não têm mais o que dar, né? Porque você fala família, quem é que vai cuidar? É a mulher. Então, o pouco que tem, distribui. Eu não sei o que vai acontecer nesse país, onde grande parte no Nordeste, uma senhora que é aposentada com essa, ela não contribuiu, mas ela tem acesso a esse salário mínimo, a família inteira dela vive e está melhorando de vida. Não, dá para entender por que o pessoal votou no Lula lá no Nordeste, não é? Agora, se você vai dar R$400 para ela, significa que a gente vai ter um empobrecimento. Tudo indica que todas essas iniciativas do governo atual, elas vão aumentar o nível de desigualdade. A violência vai aumentar, a necessidade vai aumentar. E aquilo que aquele homem dizia que precisa ter, eu acho que vai ficar mais acirrado, né? Eu acho que a gente está perdendo cada dia, acho que a gente tem saudades de um país um pouco normal, não é? Aqui no Brasil atualmente, e não dá para defender a meritocracia por todo o estudo, até por um compromisso ético que a gente tem que ter
com a população, né? Eu sou assistente social de formação, convivo com a desigualdade todo dia, não é? E se a gente não entender o que é que gera a pobreza e a miséria, a gente não vai resolver, porque a gente vai ver as coisas fora da história, fora do contexto. E é olhando para a história que a gente vai ver como é que as coisas foram tratadas, são tratadas e de que jeito que a gente gostaria que fosse tratada. Então, os movimentos que estão lutando hoje para preservar direitos, para lutar para que a gente tenha melhorias, esse é o caminho, né? A gente está chegando no final. Tá. Em 1 minuto, uma consideração final, professor. Passou muito rápido. Quem defende a meritocracia defende por 2 pontos, né? Ou por estupidez, no sentido de não conhecer, ignorar, no sentido de não conhecer o que está por trás, ou o canalice mesmo, esse mau caratismo, né? Então é preciso ficar atento e saber para onde que você olha, né? Se você tiver um mínimo de consciência ou um mínimo de conhecimento, você vai ver que é indefensável esse negócio, né? Ele é o que perpetua a pobreza, o que perpetua a desigualdade, que sempre coloca a culpa no outro, né? A culpa está no indivíduo, né? A situação dele é assim porque ele merece estar ali, né? E isso leva preconceitos ao máximo e tudo ao máximo. Então fique atento com isso e perceba, se você ainda não entende, vá estudar, vá tentar refletir sobre, né? Agora, se for mau caratismo mesmo, aí o negócio fica difícil, né? Então, mas sabe que você está num dos 2 pontos que você defende esse troço. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a professora Marli Pitarello, que é doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo e professora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC de São Paulo. Muito obrigado também ao professor Guilherme Brockington, que é PhD em Neurociências e Educação pela Universidade de São Paulo. Ele é professor adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!